Meu boa noite aos participantes da roda hoje, começando por Murilo de Aragão, cientista político, advogado, CEO da Arco Advice. Ele está dividindo o estúdio hoje com o nosso Daniel Hittner, lá em Brasília. Oi, Daniel, boa noite para você. Thaís Herédia aqui à direita, Caio Junqueira aqui à esquerda, time completo? Que maravilha, hein? Faz um mês, hein? Exatamente. Bom lá, então a gente tem que prometer um bom jogo para o público. Vamos começar por espionagem, ABIN, redes de informações e por aí vai. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi hoje um dos alvos da operação da PF, que investiga atividades ilegais da ABIN durante o último governo. Para a Polícia Federal, Carlos fez parte desse, aspas, núcleo político da Agência de Inteligência. Reportagem de Pedro Teixeira. Num voo mais alto, um deputado... Segundo a PF, o filho do ex-presidente teria sido informado sobre investigações que miravam sua família por meio do esquema clandestino de escuta. A polícia cita como prova da atuação de Carlos Bolsonaro no esquema uma mensagem em que a assessora do vereador pede a Alexandre Ramagem que levante informações sobre inquéritos contra o então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Além desse episódio, as investigações apontam que Ramagem imprimiu informações de inquéritos policiais do Rio de Janeiro. Esses documentos teriam sido entregues ao núcleo político por trás do esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN no governo do ex-presidente. Ramagem, hoje deputado federal e também alvo das investigações, foi o chefe da ABIN no governo Bolsonaro. A ação na residência e no gabinete do vereador na Câmara do Rio de Janeiro apreendeu celulares, computadores e documentos de Carlos Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à CNN que desconhece participação do filho em qualquer ação ilegal da ABIN. Afirmou ainda que Carlos prestará depoimento à PF sobre este caso nesta terça-feira. Desconheço qualquer pedido deles para Alexandre Ramagem ou para o chefe da Polícia Federal, para quem quer que seja, sobre qualquer assunto que confidencial. Duvido, né? Se fizessem, com toda certeza, como essas pessoas que eu coloquei eram isentas, tá? Não tinham qualquer vínculo comigo, eles rejeitariam fazer isso aqui, porque quem está em jogo é o futuro dessas pessoas. A Polícia Federal suspeita que pode ter ocorrido um vazamento da operação, ou que Carlos Bolsonaro pode ter sido avisado sobre a ação pouco antes dos agentes chegarem à casa de Angra dos Reis. Segundo apurou a CNN, houve uma pequena diferença de tempo nas abordagens nos endereços do vereador. Outro fato que reforça a hipótese é a presença de um assessor de Carlos no gabinete dele. O funcionário foi ao local às 7 horas da manhã, antes das equipes chegarem em pleno recesso parlamentar. Com mais essa fase da operação, aumentou a pressão sobre a atual cúpula da ABIN. Nos corredores do Palácio do Planalto, é esperada a demissão do diretor adjunto da agência, Alessandro Moretti. Já no Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a lista de parlamentares que foram monitorados ilegalmente pela ABIN. Murilo Aragão, há uma luta nos bastidores aí evidente. Todo governo se empenha em obter suas próprias informações pelos métodos que, uma vez revelados, dão problemas, não revelados trazem as queridas informações. Agora, no caso do Bolsonaro, todos nós, repórteres políticos, você, cientista político, todos nós sabemos a verdadeira obsessão dele por uma rede própria de informação, que usava dos métodos mais, digamos, pouco convencionais. Foi apanhado pelo jeito, Murilo? William, essa rede de informação, se existia, ela era profundamente incompetente, né? Porque ela poderia ter identificado que, da forma que ele fez a campanha, ele ia perder a eleição, né? Então, eu não vejo que isso tenha funcionado de forma efetivamente profissional. Agora, se existiu e pelas evidências que aparecem, é uma vergonha, é um escândalo o uso de um organismo público de informação a favor de interesses particulares. E também fica claro aí que a mistura de família com política é muito ruim e sempre termina causando problemas. Eu acho que Bolsonaro fica machucado por esses episódios todos, ainda que, por outro lado, reforce o discurso de vítima, já que
as batidas, como ele disse, estão querendo me esculachar, isso serve para justificar uma pretensa perseguição política. É uma situação complicada, para todos até. Eu vou entrar nisso logo mais, Murilo. Que tipo de consequência política a gente pode antecipar das operações da PF? Agora, o que está acontecendo exatamente dentro da ABIN nesse momento, Daniel Rittner? O atual governo desconfia que a ABIN continua, digamos, bolsonarista? Mas a Polícia Federal mesmo, William. Por quê? Desde o início dessa fase das investigações, que começaram a mirar muito mais o que agora se chama de ABIN paralela, ou seja, uma rede de informações ali clandestina, perseguindo inimigos políticos, obstruindo a justiça ou os resquícios dessa ABIN paralela que funcionou durante o governo de Jair Bolsonaro, a PF vinha alegando que não tinha apoio da atual ABIN nas investigações que vinha conduzindo. E aí vinha tendo dificuldades em apurar informações, em receber colaborações mais assertivas, uma atitude mais colaborativa nas investigações. E é por isso que quando a PF faz as primeiras buscas e apreensões na ABIN, isso bate muito mal na própria ABIN. E aí a reação da ABIN é tão dura que isso leva a um mal-estar dentro do Palácio do Planalto e começa a se lançar uma suspeita de, ora, será que a atual cúpula da ABIN com o governo Lula tem alguma conexão com a antiga ABIN de Jair Bolsonaro? E é no meio dessa história toda que os dois principais cargos da ABIN, Luiz Fernando Correia e Alessandro Moretti, lembrando que esse número 2 que eu citei, Alessandro Moretti, foi número 2 de Anderson Torres, quando Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, onde foi encontrado ali aquela minuta do golpe, Anderson Torres era secretário da Segurança Pública aqui no Distrito Federal e o Moretti era o número 2 de Anderson. Então, existe esse mal-estar. PF, ABIN e, atualmente, o olhar de desconfiança no Palácio do Planalto está pesando, está desviado sobre a ABIN. Um clássico, hein, Daniel, em Caio? Isso é um clássico. Órgão de inteligência brigando com órgão de inteligência. Isso é um clássico em todos os lugares. Briga de polícia. Regimes abertos, regimes fechados, ditatoriais, comunistas ou não. Sim. Eles sempre acabam entrando em choque. Quem está levando a melhor? Polícia Federal, sem dúvida, né? Até agora. Lembrando que o Luiz Fernando Correia, que é o chefe da ABIN, foi chefe da Polícia Federal no primeiro mandato, acho que do governo Lula. O que acontece? Tem essa questão, briga de polícia, né? Sempre os agentes da ABIN sempre se incomodaram em governos anteriores, isso nos governos anteriores do PT também, de quem comandar a ABIN ser egresso da Polícia Federal. Aparentemente, o que eu noto é que nessa questão atual tem uma questão do Luiz Fernando ter mantido, né, o caso do Moretti, né, que pelo menos já circula informação que deve sair a exoneração dele, talvez amanhã no Diário Oficial da União, que é o número 2, que já havia sido alertado, só que é difícil desmontar. Né? Eu estava conversando com outras fontes de inteligência antes de entrar no programa, citando o caso do Hoover, né, do primeiro diretor da FBI, que todos ficaram com medo. Que é um filme famoso, inclusive. Todos os presidentes americanos tinham medo, porque os relatórios estão aí, estão circulando. Tem um dado muito interessante no relatório da polícia de hoje, que metade das consultas no software, né, no First Mile, foram durante as eleições municipais de 2020, ou seja, tem relatórios, estamos em ano de eleição municipal de novo. Então, os relatórios vão sendo feitos e as pessoas vão ficando com medo. E para o Luiz Fernando, imagino, compor internamente, ele teve que manter gente da gestão anterior. Então, é muito difícil. Agora, a Polícia Federal a Polícia Federal conseguindo ganhar esse jogo, né? Até agora, contra a ABIN. Esse é um clássico, briga de órgãos de segurança, ou no caso, órgãos de inteligência brigando com órgãos de inteligência. Outro clássico que sai dessa história, eu queria isso ver com você, Thaís, e o Murilo, ele vestir ali a figura dele de cientista político no caso, que é o princípio da impessoalidade. Tanto que o Bolsonaro fez, até aqui, pelo que a gente sabe, por ele mesmo, Bolsonaro, eu não estou falando nem do que está sendo vazado aí da investigação, é um desprezo pelo princípio da impessoalidade na administração pública.
Eu estou lá no governo, aquilo é meu. Eu uso para o que me interessa, eu pessoa mesmo. E o que é aquilo que a gente espera que aconteça, o uso das instituições e dos órgãos de Estado em defesa do governo do Estado, isso é secundário. O governo atual fez a mesma coisa hoje de novo, que usa órgãos do Estado para entrar na briga política na base do deboche pessoal. Impessoalidade, isso é só nós, né? Polianas acreditando que num país institucionalizado. William, parece até que a gente combinou, né? Porque era exatamente esse ponto que eu queria tratar. Você leu meus pensamentos. Exato, nada é combinado, mas você leu meus pensamentos. E era sobre isso que eu queria explorar com o Murilo, porque o Lula também tem características de se apossar, né? Dos órgãos, de se apossar das coisas que ele governa. Mas ele tem uma linguagem diferente. O Bolsonaro tinha uma linguagem mais direta, assim, né? Quase... O meu exército. Exatamente, o meu exército, né? O vazamento daquela reunião lá de abril de 2020, que nós vimos aquela fita quantas e quantas vezes, né? Dele dizendo a minha Polícia Federal, a minha família não vai ferrar comigo, nem nada disso. A diferença do Lula é fazer pelo seu interesse daquilo que ele acha que é a competência do Estado, né? De se apropriar de instituições, Banco Central e por aí vai, como suas, como do seu governo e não como do Estado. E isso parece ser eu não sei se é um sintoma unicamente brasileiro, certamente não é, mas o quanto isso mantém o Brasil com o pé atrás em tantas decisões que precisam ser tomadas por uma política talvez mais madura, talvez mais institucionalizada, que a gente ainda não conseguiu encontrar. No governo Fernando Henrique, sim, era muito particular dele, essa coisa da institucionalização foi um dos legados que ele teve, mas isso já faz tanto tempo, já não faz, sei. As a pessoa já nem mais lembra. Murilo? Bom, William e Thaís, a questão é essa mesmo que a Thaís colocou. Há uma pretensão de se tomar conta do Estado, não apenas do governo. Ser, entre aspas, dono do governo e dono do Estado. A ABIN, a Polícia Federal, são instituições do Estado. Não caberia ao presidente da República, seja ele quem for, em que momento, interferir diretamente no funcionamento desses organismos. Agora, no Brasil, se confunde muito, né, o famoso patrimonialismo. Se não é de ninguém, é meu. Então, acha-se que ao virar presidente da República ou ter uma posição de proeminência, se poder controlar determinados órgãos a serviço dos seus interesses pessoais. Então, isso é um problema sério da história política do Brasil e que fica revelado no episódio que agora, quer dizer, que não é de agora, né? Vem se revelando nos últimos tempos como o acesso a informações indevidas, a circulação de informações conspirativas, que tivessem algum tipo de objetivo conspiratório, enfim. Então, isso tudo revela uma não institucionalização, mas uma tentativa de se apropriar do poder público a favor do seu interesse privado. Isso tem raízes também nas rachadinhas, onde as pessoas acham, ora, eu fui eleito, eu tenho direito a usar o dinheiro da forma que eu quiser, ou uso em passagens aéreas com fins recreativos, ou pagamento de mordomias com verbas partidárias ou verbas eleitorais. Isso tudo está dentro de um balaio muito triste que ainda existe no Brasil, de coisas que não deveriam acontecer com as instituições. William? Daniel, só o seguinte, independente do que você quiser contribuir à nossa discussão, a culpa é minha, hein? Eu que comecei a puxar esse fio aí. Mas eu não posso deixar que o WW vire um seminário acadêmico sobre antropologia política. Bem que vai interessar uma parte do público, mas acho que uma boa parte do público, Daniel, está interessado em saber quais são as consequências políticas dessas investigações da PF. Você quer começar por aí? Vou fazer que nem a Thaís e dizer que parece que está combinado. Você leu meus pensamentos, porque era sobre isso que eu ia falar. Veja que, em que pese a gravidade de todas essas investigações, e vamos combinar, William, é muito grave que se use a agência de inteligência para perseguir adversário político e para proteger seus amigos, para perseguir fiscal do IBAMA durante um governo. Isso é grave, né? Isso é indubitável. Agora, o que significa isso politicamente?
Hoje tinha até ministro do governo Lula, fazendo a seguinte avaliação, que quinta, sexta-feira, você tinha algum prejuízo, de fato, para o Bolsonaro e para o bolsonarismo de toda a manipulação da agência de inteligência. Agora, o que aconteceu hoje só ajuda Bolsonaro no discurso de que ele é vítima de perseguição política. São elementos tão simples quanto se difundir nas redes sociais uma versão logo de manhã de que, olha, quando a Polícia Federal chegou, Bolsonaro e seus filhos fugiram de barco, né? Ou você tem uma reação do governo em sites do governo, de divulgação do governo, em .gov, debochando do que aconteceu. E depois dizendo, não, a gente estava falando ali do mosquito da dengue, né? Não era isso, era uma pessoa batendo na porta ali com um punho de camisa social e gravata, né? Emulando, obviamente, Polícia Federal. Então tinha essa interpretação de que todo esse contexto de hoje, não de quinta a sexta-feira, reforça o discurso de Bolsonaro e do bolsonarismo de que são vítimas da perseguição política. E aí, para leitores e eleitores que são ultrapolarizados, que gostam de interpretar só a realidade que eles gostam de observar, né? Isso tudo é muito conveniente. Então, você não conseguiu, ao final do dia, mover para o centro político ninguém que já estava radicalizado na sua visão. Caio, nós estamos examinando nesse momento em que William, medida posso fazer os fatos... observação? Por favor, Murilo, você quer dizer alguma coisa? Olha, sem dúvida, essa observação do Aniel. Hoje eu conversei também com o ministro do governo e eles acreditam que a forma que foi conduzida e a forma que foi digerida, como o episódio foi digerido e apresentado e digerido pela sociedade, favorece a polarização. E a polarização, obviamente, favorece a Bolsonaro. E é aquilo que o Daniel disse, quem é bolsonarista, quando olha o que aconteceu, e eu digo quem é bolsonarista não reflexivo, porque tem aqueles que refletem, que pensam sobre o que aconteceu, sobre o alcance das denúncias, que ponderam, mas aqueles que não querem ponderar vão achar, obviamente, que o ex-presidente está sendo perseguido. Então, o fato é que a própria condução do processo, eu não quero aí tirar a gravidade das denúncias e a gravidade dos fatos, mas a condução gera um fortalecimento indireto do bolsonarismo, porque ele vai se apresentar como vítima perante esses episódios aí. E como ainda estamos longe da eleição, pode remanescer a narrativa de vítima por mais tempo e que ainda turbine ele adiante com relação às suas pretensões, se ainda ele puder ser candidato. O Daniel e o Murilo fizeram uma excelente provocação. Então, eu vou refazer a minha pergunta a você. Teria tido o governo nas mãos uma ótima ferramenta política e a desperdiçou? Não, eu avalio que assim, há erros e há erros. Os erros na condução da investigação e da operação de hoje são muito menores que os erros que a investigação aponta de utilização do aparato do Estado para benefício próprio e perseguição de adversários políticos, né? Acho que esse é um primeiro dado. Um segundo dado é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula se retroalimentam nesse estímulo da polarização e do tensionamento. Então, se o Bolsonaro acusa o governo de perseguição e de abuso, e houve, porque faz algum sentido ali no que eles falam, no que a nota dos advogados falam, o governo Lula também se retroalimenta disso. O governo Lula não elegeu a eleição de São Paulo como o palco para derrotar o Bolsonaro? Que você quer ter título eleitoral aqui? Então, assim, tem essa retroalimentação. O que eu acho mais interessante, mais forte nesse debate todo, é até que ponto, se a gente está falando da operação de hoje, ela chega no Bolsonaro. E a eventual utilização no futuro ou não da teoria do domínio do fato, pela qual o Bolsonaro, sendo possivelmente o maior beneficiado de tudo que a gente está vendo, neste caso da ABIN, se o judiciário vai chegar e vai bater nele também. Hoje as informações eram que sim, que tem também contra o Bolsonaro algo relacionado a essa investigação, porque são muitas, ele é multi-investigado, ele virou um multi-investigado.
Então, em 4 áreas distintas. Isso. Bom, tem desde o caso das joias. Sim, eleitoral. Isso chega nele, né? Assim, politicamente chega, agora juridicamente chega. Né? Usaram a teoria do domínio do fato para condenar o Zé Dirceu a 10 anos, mas usaram também para não condenar o Lula, no caso do Mensalão. Então, aqui, acho que esse debate jurídico-político ele vai crescer daqui em diante, William. Então, para nós, desculpa, Thaís. Não, eu queria pegar uma carona aqui no que o Caio falou e perguntar, jogar para a roda, né, sobre o papel do STF nessa história, porque essa polarização com o STF já existia, né? E enquanto as polícias estão brigando, o STF está de fora, né, fazendo a condução do processo, fortalecendo o seu papel em todas as investigações que lida contra o Bolsonaro, sem se envolver nessa mistura das brigas da polícia. Eu tenho a percepção que tem envolvimento direto, porque toda a operação, tudo que acontece contra o Bolsonaro vem do Alexandre de Moraes. Não, envolvimento direto, mas não, estou dizendo um fortalecimento do STF. Se bem que nesse caso nós temos a Procuradoria-Geral da República também. Respaldando, sim. Mas hoje, quando a gente lê as 17 páginas lá da autorização do Alexandre de Moraes, poxa, você tem mensagem da assessora, né, do Carlos Bolsonaro pedindo para o Ramagem informação sobre adversário político. Você tem... Eu não penso que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal avançaria tanto contra a família Bolsonaro se não tivesse um respaldo documentado. Né? Eles têm... Essa coisa das eleições municipais de 2020... diz que tem no relatório da Polícia Federal, eu li, isso está na decisão, um rol de adversários políticos. Mas onde me parece que o Bolsonaro tem um ponto? Como ele mencionou ontem e hoje, de novo, falando aqui para a CNN. Ele diz o seguinte: estão investigando os eventos de 8 de janeiro, querem chegar a mim. Por que não chegaram? Mesmo caso agora. Estão investigando um complexo que, ao que tudo indica, é um escândalo. Não tem outro nome para designar isso daí, confirmados os dados das investigações preliminares. Chega-se a Bolsonaro, Murilo? William, a questão aí central é que tanto Alexandre de Moraes quanto a Procuradoria-Geral da República e a própria PF sabem muito mais do que está sendo divulgado. Eles não avançariam, como disse o Caio, sem ter a convicção e sem ter elementos que estimulassem uma decisão dessa natureza. Então, é uma situação grave. O problema se vai chegar ou não, acho que vamos dizer, não é irrelevante, porque já chegou. Atinge o presidente Bolsonaro. Se de um lado o bolsonarismo mais radical, mais raiz, vai considerar que é uma perseguição, mas as eleições são decididas por um eleitorado que não é nem lulista, nem bolsonarista. E esse eleitorado vai refletir sobre os acontecimentos, vai se perguntar sobre a gravidade dos acontecimentos e vai acompanhar os desdobramentos. Evidente que se as investigações, às vezes, tangenciam o guardrail, ou melhor, pisam na linha amarela, se há um certo ativismo por parte do Supremo Tribunal Federal, isso pode ser até ponderado por parte do eleitorado. Agora, sem dúvida, o eleitorado não engajado olha com bastante estranheza o que aconteceu. Então, de certa forma, eu não tenho dúvida de dizer que isso atinge o Bolsonaro, principalmente junto àqueles que poderiam votar nele, que por acaso foram aqueles que votaram nele e o elegeram, porque não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foram os não bolsonaristas que não queriam o governo do PT, agora, que Murilo, não queriam a volta do PT naquela época. É que não precisa chegar nele agora, né? Para que a PF vai bater na porta do Bolsonaro em janeiro de 2024? Se pode fazer isso em janeiro de 26, com impacto político numa eleição presidencial muito maior. A operação de hoje já bate no Ramagem, que era o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Né? Essa operação da semana passada, você já tem ali alguém chamuscado que era um candidato em potencial do bolsonarismo no Rio. Eu acho que a PF tem muito esse cálculo também, de quando a gente conversa lá com o pessoal da PF, de para que ser agora? Não é melhor juntar mais,
Não é melhor pegar o celular? Estou falando sobre a visão dos investigadores, claro. Mas peraí, isso que você está falando é grave, Caio. Você está assumindo que há um cálculo político na investigação policial. A Poliana aqui e a Poliana aqui esperam achar que não é? Que a investigação dentro dos parâmetros do inquérito, que você está dizendo que não. Vocês dois são duas polianas, vocês não estão entendendo que a Polícia Federal tem um cálculo político que não é pegar o cara agora, é pegar lá na frente? Não, sim, ela precisa estar muito forte, se tratando de um ex-presidente da República que deixou o cargo há 13 meses e é um presidente popular ainda, segundo as pesquisas, que tem 20% do eleitorado brasileiro, a gente está falando 20% de 150 milhões, estamos falando de 30 milhões de brasileiros, no mínimo, que idolatram esse sujeito. Então, assim, para você pegar, o timing ajuda, mas você tem que estar muito bem substanciado. E hoje pegaram o celular do filho dele, né, que despachava no Palácio do Planalto. É uma situação, é um período, são tempos tão extraordinariamente complexos que vejam uma situação que nós mesmos ponderamos, levantamos, debatemos, criticamos, de certa forma, que vamos completar agora em março 5 anos do primeiro inquérito de ofício no Supremo Tribunal Federal, que continua existindo, continua sendo prorrogado indefinidamente, e isso não é saudável. Talvez seja necessário, saudável não pode ser, certo? Agora, se não existe um inquérito que continua vigente ano após ano e sendo prorrogado indefinidamente, talvez você não tenha elementos, isso é muito mais uma pergunta do que uma observação assertiva e taxativa, talvez você não tenha elementos para investigar situações que são absolutamente extraordinárias no seu tempo, porque, olha, convenhamos, nós nunca vivemos no período pós-redemocratização uma apropriação da agência de inteligência como está se revelando que nós vivemos. Nós tivemos uma Stasi brasileira. Então, se nós não temos elementos como um inquérito de ofício, que, de novo, não é saudável, mas talvez seja necessário, como aprofundar a investigação? Murilo, eu quero aproveitar aqui para pegar essa pergunta, esse questionamento do Daniel, para acrescentar uma certa sensação de normalização de algumas coisas, sabe? Eu acho que o radicalismo da polarização política transforma como normal, né, o objeto ali da apropriação, porque é ele que vai dar a necessidade, ele que vai fazer possível o governo se manter, usando a ABIN, né, por um lado, por outro lado, o STF mantendo e renovando uma investigação de ofício, porque esse é o único mecanismo. Então, o extraordinário se normalizando como ferramenta única para lidar com essas situações. Thaís, isso aconteceu na Lava Jato. Um comportamento que nós temos, aliás, também aconteceu no Mensalão, onde alguns comportamentos extraordinários foram normalizados ou normatizados, ambos, e avançaram e tinha até o aplauso da opinião pública. Por exemplo, os excessos da Lava Jato nunca foram condenados durante a Lava Jato, porque havia uma imensa simpatia popular estimulada pela mídia a favor do que estava acontecendo. Era na linha de não importa os meios, o que importa é o fim. Então, esse é um problema que o Brasil tem como instituição, no seu processo de institucionalização. Nós temos que voltar a ter as coisas acontecendo dentro de certos trilhos institucionais, legais e constitucionais. O fato de se ter que lançar mão de recursos extraordinários, de se, de certa forma, vergar a lei, de avançar, manter inquéritos, prisões temporárias por tempo indeterminado, isso tudo é muito ruim, como também se utilizar de um órgão do Estado a favor de interesses políticos próprios, enfim. Então, essa é uma situação que nós vivemos numa democracia que ainda vive numa creche
mal gerenciada e com um aprendizado do que é ser cidadão e o que é ser governante muito precária. É uma educação política precária que nós temos. E isso se reflete exatamente também na falta de avaliação da nossa opinião pública sobre os fatos que acontecem. E eu aqui não passo pano para ninguém. Eu acho que existe um problema sério da condução das investigações, como também existe um problema seríssimo do uso de um órgão de Estado a favor dos seus interesses pessoais. E isso é um problema da nossa institucionalização ainda precária ou ainda no nascedouro ainda da sua maturidade. Bom, de qualquer maneira, eu tenho a sensação, como jornalista experiente, que as investigações vão gerar uma série de manchetes ainda sobre as quais a gente vai conversar bastante aqui no WW.